E aí, ouvintes do Dicotomia Podcast, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, apesar de estarmos vivendo nesse momento de tantas emoções, tantas tribulações, tantas tensões para o coração. E hoje eu estou aqui com os meus queridos amigos, quer dizer, eu, Paula Renata, estou aqui com os meus queridos amigos, Maria Rafaela, dá um oi, amiga. Olá, galera! E com o meu amigo Enio Ramos. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui hoje para falar de assunto polêmico, de falar assim do assunto do momento. O Dicotomia não podia deixar de falar sobre isso. A gente já falou sobre eleições em vários lugares do mundo. A gente já falou da França, a gente já falou da Colômbia, a gente já falou do Peru e agora tá na hora de falar do Brasil, galera. Então roda a vinheta, que aí a gente vai começar o bafafá aqui no Dicotomia. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Então, acho que para começar a nossa discussão assim de uma forma mais básica para quem está ouvindo, acho que a gente tem que sempre relembrar que apesar de o nosso foco ser nas eleições presidenciais, pensar quem vai ser o novo mandatário brasileiro, a gente não tá só votando para presidente, né? Com certeza. Esse ano as eleições têm uma grande importância, né? Porque são eleições gerais, as ditas eleições gerais, envolvem vários cargos. Claro que tem as outras daqui a 2 anos para prefeitos e vereadores, mas esse ano tem essa grande importância porque a gente elege tanto o presidente, que é o foco, né, maior aqui da gente hoje, e governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais, né? Então, são eleições que mexem muito com a configuração política do país. Começa de baixo, né, dos estados, aí vai partindo e vai subindo, e isso vai influenciar muito como que o Brasil e como que as políticas, como que as decisões serão tomadas nos próximos 4 anos. Então, você ouvinte, não deixe de votar. Vote consciente. Olha só. Vote consciente. Tem que ter a consciência para votar porque é algo muito importante, né? E claro que não vai acabar só aí, né? Não acaba só no voto. O voto é uma coisa muito importante para a democracia, mas a gente não pode se findar esse grande conquista só no voto. Tem que, mesmo que, votei em tal candidato, pensei que ele me representava, ele não me representou, você tem que reivindicar, questionar, estar sempre ativo e cobrar aquilo que foi prometido e cobrar as melhorias que devem ser feitas para todos nós, né? É isso, galera. Então, lembrem-se. Levem a cola no dia da eleição. Não pode levar o celular para a cabine, mas pode levar o papel, porque é muita gente para votar. As filas esse ano vão ser enormes. Já estou esperando ficar um tempão lá na fila. E também fique de olho no seu candidato, na sua candidata, se a pessoa foi eleita, o que está fazendo, né? Porque promessa a gente ouve que só, mas aí na hora do vamos ver, todo mundo sabe como é. Uhum. Vamos ver. E não é só porque as eleições desse ano estão sendo de tantas pessoas que elas são especialmente interessantes. Depois desses quase 4 anos de governo Bolsonaro, a gente viu várias tensões envolvendo principalmente as críticas ao processo eleitoral brasileiro. Voto impresso auditável, ameaças meio estranhas à democracia. A gente viu aqui, não foi, Rafa? Com certeza. Esse ano o foco, como o Enio falou, é o presidente. Nós vamos eleger aí mais 4 pessoazinhas, né? Mas o foco maior é o presidente da República. E nos últimos 4 anos, né, com o presidente Bolsonaro, democracia, golpe foram palavras assim muito usadas em vários momentos. Inclusive, como Paula estava dizendo, em falas do próprio presidente, né? Ele que diz que urna eletrônica é sinônimo de fraude eleitoral, enfim, colocando em xeque aí realmente a validade das eleições que estão para ocorrer. Então, foram várias declarações polêmicas, né, do atual presidente,
em relação ao processo eleitoral do nosso país. Acho que a gente pode citar algumas aqui, né, comentar rapidamente as mais marcantes, as mais recentes, que a gente lembra aí de cabeça, né, Paula? Ó, lembrando de cabeça uma fácil, 7 de setembro de 2021, Bolsonaro lá no meio da galera, falando que só saía de Brasília preso, morto ou presidente. O homem que se elegeu democraticamente a partir das urnas eletrônicas, não só para presidente, mas como deputado lá no Rio de Janeiro, por muitos anos. Além disso, teve a história da embaixada, né, que ficou super bad vibes para o Brasil. Sim. Quem lembra? Eu não lembro. Foi agora recente em Londres, né? Não foi isso? Então, essa das embaixadas foi o grande vexame internacional do ano, né? Mais um, né? Foi mais um para conta em que reuniu vários embaixadores, depois saiu a lista lá das pessoas, tipo, basicamente não teve quase nenhum critério claro de quem era, mas só foi para fazer uma grande conferência e fazer os ataques que Paula citou, né, ao sistema eleitoral, essa necessidade de contar, de voto impresso e essas coisas, né? E isso acabou gerando uma repercussão bem contrária daquilo que o presidente esperava, né? Teve declarações de chefes de estados, teve notas falando que não apoiaria ou então que estava preocupado com a situação, né, do Brasil, algumas organizações internacionais. Então, esses ataques acabaram tipo, não tendo o efeito que deveria ter na cabeça assim, do presidente. É uma coisa bem do ponto de vista da política externa, você reunir embaixadores de vários países para comunicar uma coisa é algo bem sério, né? Não é algo que você vê toda semana, qualquer coisa, vamos chamar os embaixadores todos aqui. Não só tinha embaixadores, né? Tinha outros representantes e tal, mas mesmo assim é algo muito bem sério do ponto de vista da política externa reunir para fazer ataques desse tipo, né? Então ficou uma imagem bem ruim a partir dessa, na verdade só aumentar ainda mais, né? Com esse episódio, digamos assim. E como ele falou, mais um vexame, gente. Cansada dessa história. Mas como ele falou, depois do fatídico episódio da galera da embaixada, teve uma nota especialmente importante, que foi da embaixada dos Estados Unidos para o Brasil, dizendo, tipo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu a nota falando que eles confiavam no processo eleitoral brasileiro e que era um processo consolidado, democrático, que as urnas eram seguras e essas coisas. E é interessante perceber como o mundo está de olho nas eleições do Brasil, né? Assim como a dicotomia está de olho em várias eleições do mundo, o mundo também está de olho em nós. E assim, como o mundo está olhando pra gente, Rafaela? Então, quando a gente estava conversando, né, sobre a pauta desse importantíssimo episódio, eu até comentei que seria interessante a gente parar para analisar como o mundo, como outros presidentes estão encarando as eleições que vão acontecer aqui no nosso país, né? E aí eu estava lendo um pouco sobre isso, né, pesquisando muito, e aí duas notícias especiais me chamaram a atenção, né? A primeira delas é que, segundo o jornalista Jamil Chad, existe uma suspeita, né, quase certa, de que países democráticos ocidentais estão articulando aí num jogo de bastidores para que eles reconheçam quase que de imediato o resultado das eleições brasileiras, que provavelmente vão trazer a volta do ex-presidente Lula, né? E esse gesto teria como o principal objetivo blindar a nossa democracia de possíveis golpes, né, de, enfim, possíveis reverberações negativas internas mesmo, né? E o que é que isso significa exatamente? Segundo o Chad, essa tática foi usada também lá nos Estados Unidos, quando Trump estava fazendo aquele fuzuê todo sobre também fraudes, né? Fraudes eleitorais, enfim, todo aquele discurso de até mesmo ameaçar não deixar o seu cargo. E qualquer semelhança com o que está acontecendo aqui no Brasil não é mera coincidência. E aí, naquela época, muitas capitais europeias, muitos países ocidentais, rapidamente reconheceram
a vitória de Biden, né? Foi, assim, um tempo muito rápido de reconhecimento. E isso não é trivial, isso não foi à toa. E foi justamente com esse intuito de resguardar a democracia dos Estados Unidos daquelas ameaças que Trump vinha fazendo, né? E é até interessante a gente relembrar que, na época, Bolsonaro demorou dias para reconhecer Biden, né, Então, né, amores? como presidente. Pois é, demorou dias. Isso até foi polêmico, foi muito mal falado por causa disso, né? Enfim, mas envolve também todo esse contexto de um jogo de bastidores diplomático ali. E aí você deve lembrar também que, na época, logo que Biden assumiu, houve aquela fatídica invasão do Capitólio, né? A gente comentou aqui também. Enfim, foi algo que teve muito fuzuê. Até hoje tá gerando, né, treta. Exatamente isso. E na época, você que não lembra, foi quando apoiadores de Trump invadiram um prédio do governo dos Estados Unidos manifestando contra a vitória de Biden, né? E aí, quando eu estava lendo sobre isso, como o Enio falou, né? Até hoje isso reverbera. Quando eu estava lendo sobre isso, eu tive uma leve impressão de que essa invasão, ela virou tipo um fantasma que ronda as nossas democracias ocidentais que estão nesse processo eleitoral como a grande imagem do que pode acontecer, mas que não deve acontecer. E isso tem a ver com a outra notícia que eu tinha dito que me chamou a atenção. No início, nesse mês de setembro, parlamentares dos Estados Unidos solicitaram formalmente a Biden que avise de forma clara a Bolsonaro que o nosso país ele vai ficar isolado caso haja um desrespeito ao processo eleitoral. E nesse documento citaram exatamente essa invasão do Capitólio, né, como exemplo de algo que não deve se repetir em nenhum lugar. E aí, essa cobrança se deu por meio de uma carta assinada por 31 deputados e 8 senadores dos Estados Unidos. E aí, nesse documento, eles mencionaram exatamente essas declarações polêmicas do nosso presidente, né, sobre o nosso sistema eleitoral, né? Coisas que claramente ferem não só esse processo eleitoral, mas a própria democracia. E aí, caso haja tal desrespeito, o documento cita como algumas medidas prováveis contra o nosso país a impossibilidade de se aliar à OTAN ou até mesmo à OCDE, né, que são causas aí muito apegadas, né, que Bolsonaro tem um certo apego, né, a entrar na OCDE, aquela coisa toda. Enfim, e aí, resumindo essas duas notícias, a gente pode ver como a própria mídia internacional, né, não só líderes, presidentes, mas a própria mídia, vê Bolsonaro muitas vezes como uma cópia mal feita de Donald Trump, tanto em ações quanto também em falas, né? Falas polêmicas que são muito semelhantes. E aí, nesse mês de setembro também, a revista britânica The Economist publicou nos últimos dias agora uma capa que mostra Bolsonaro, uma foto dele, e atrás dele uma sombra de Donald Trump. E aí, nesse conteúdo dessa edição, se sugere que Bolsonaro prepara uma grande mentira trumpiana nesse processo eleitoral. E aqui, mais uma vez, a gente relembra daqueles episódios do Capitólio, né, dessas falas semelhantes entre Bolsonaro e Trump sobre eleições. Enfim, algo que sempre a mídia retoma e que a gente pode, quem sabe, né, ver aí. Ai, sinceramente estou muito nervosa para essa festa da democracia, viu? Nossa, pesado. Mas eu sei que no dia 2 vai estar todo mundo ligadinho lá no William Bonner, no Jornal Nacional, fantástico, para ver os resultados das urnas. E já, assim, oxente, apurou, mandei mensagem. Que isso, vamos lá, né? Nervoso. É verdade. Vai ser um dos dias mais tensos da história recente do país. Eu sou muito jovem para viver tantos eventos assim polêmicos no mundo. Covid já foi suficiente. Eu não quero viver nada tão traumático mais. Então, por favor, Brasil, vamos respeitar a democracia e fazer com que esse episódio que está sendo lançado não seja apagado depois das eleições, né? Vamos primar aqui pela liberdade. Quando passar isso tudo, vai ter o livro lá, Geração Impactada. 20 anos de crise de Conta-me Podcast, releitura. Mas não só por conta de
que vamos eleger tantas pessoas, e nem só porque tiveram ameaças golpistas e falas contra a democracia, que essa eleição é particularmente interessante. Existe outro fator regional que faz com que as pessoas olhem de forma mais atenta para o que está acontecendo no Brasil. Você que acompanha a dicotomia aqui há mais tempo, principalmente durante esse ano, pode ter visto, desde o ano passado até agora, o fenômeno, talvez, da onda rosa na América Latina, na América do Sul. A eleição de candidatos à esquerda chamou bastante atenção para o que está acontecendo na América Latina. E será que o Brasil segue essa tendência, Enio? O que está acontecendo na região? Isso é uma coisa bem interessante assim de notar, porque antes dessas eleições, né, a região em si estava para um caminho algo contrário, né, mais de direita, centro, mais tendências liberais, novas organizações, e a gente via que havia um grande decaimento da esquerda latino-americana. E nos anos recentes, a partir de 2019, 2020, 2021, a gente vê as eleições do Boric, a eleição do Alberto Fernandes, a eleição do próprio Pedro Castilho, né, que é uma figura um pouco controversa. Polêmica! É. Polêmica! E agora a gente teve o Gustavo Petro mais recentemente, né? Tem essa grande ânsia de como vai ser o regionalismo, se podemos dizer, né, da região, a integração, como vai ser essas relações entre os países, já que tem um entendimento maior por conta dessas visões serem mais coincidentes. A gente viu recente mesmo que o próprio presidente Bolsonaro, né, que está nesse espectro contrário, ele se colocava de forma bem crítica a esses governos. Quando eles foram eleitos, ele não foi à posse, ele às vezes, eu acho que mandava algum outro representante, mas ele não ia, ou não dava os parabéns assim, diretamente para a TV, nem nada assim, nenhuma nota, só era algo mais, uma coisa mais formal, através do Itamaraty mesmo. Mas agora tem essa ânsia de voltar um líder aqui no Brasil que tenha essa tendência à esquerda para reforçar esses ideais e reforçar como que as pautas ligadas à região podem ser executadas, né? E não como foi antes, que basicamente teve um grande afastamento dessas relações do Brasil com a região, com a América Latina em si, e a gente via um alinhamento praticamente automático com os Estados Unidos, né? Então as decisões ficavam meio em torno desse centro, meio mais hegemônico, em vez de se pautar para questões mais regionais, que foram ficando cada vez mais de lado, né? É interessante lembrar que o candidato ao presidente, o Lula, ele tem boa relação com essas figuras, tipo Alberto Fernandes, o Boric. O Alberto Fernandes, não sei se vocês se lembram, ele veio até aqui ao Brasil visitar o Lula quando estava preso. O Boric, eu acho que o Lula aparece na campanha dele quando ele estava sendo candidato, desejou toda a sorte ao presidente quando saiu o anúncio de que ele ia de fato concorrer. Então e além disso, tem toda a relação dos partidos com o Partido dos Trabalhadores, né? Então, tem uma grande ânsia de como será essas relações, há uma grande esperança, entre aspas, né? Por parte da onda mais progressista e mais de esquerda da região, né? Sim, eu fiquei lembrando quando você falou, amigo, que eu acho que o filho, eu não lembro qual filho do Bolsonaro, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, que comentou na época do Alberto Fernandes, dizendo que ele estava intervindo em questões internas e que isso era extremamente problemático para as relações Brasil-Argentina. Relações históricas tão fortes, né? Principalmente quando a gente fala, nossa, Brasil e Argentina é um clássico das relações internacionais. E nas posses dos presidentes, eu lembro que Bolsonaro não foi na do Alberto Fernandes e que tinha sido a primeira vez em anos que um presidente brasileiro não tinha ido na posse de um presidente argentino. E na de Boric, eu acho que quem foi representando o Brasil foi o Mourão, e não foi o Bolsonaro, mais uma vez. E eu não lembro, sinceramente, se na do Gustavo Petro o Bolsonaro estava lá. Acho que não, porque eu vi a foto. E eu não lembro de ter visto ele lá. Eu acho que ele não foi, né? Mas isso é uma coisa massa de se pontuar, porque esse comportamento de não ir já sinaliza bastante coisa, né? Já sinaliza que as relações não serão tão fáceis.
sair dos vizinhos, vocês comentaram sobre os Estados Unidos. Quando o Biden foi eleito, ele passou vários dias sem reconhecer. Até hoje ele cita, fala que teve fraude, ele cita, ele até nos Estados Unidos ele chegou a criticar, quando ele foi lá, ele chegou a criticar a eleição, falar do Trump e tal. Então, você vê que o país que estava mais alinhado antes, depois que teve a eleição, que veio o Biden, as relações já ficaram meio estremecidas. Então, o Brasil já ficou um pouco mais afastado até com esse país mais influente, que era o principal, assim, não sei se parceiro, mas prezava mais as relações, né? E aí eles se valeram aqui da Hungria, da Polônia, desses outros países que estão dentro desse espectro maior, né? Só os tops. Com certeza. Mas é interessante perceber como, quando a gente fala sobre política externa brasileira, diplomacia brasileira, como é interessante olhar para o presidente, a figura do presidente, como ele se comporta, como ele vai ou não para algum evento. E isso é bastante representativo por conta do modelo em que o Brasil está inserido. Vamos lá, Rafaela, rápido. O Brasil é presidencialismo ou parlamentarismo? Responde agora. Ai, meu Deus, presidencialismo. Acertou, miserável. Boa demais. Essa aí estudou, hein? Fiz Enem. Show do milhão ao vivo. Fiz Enem, passei. Feliz com a minha nota do Enem. Mas como todo mundo, muitas pessoas aqui devem pensar, lembrar, sei lá, perceber, o Brasil é marcado, o modelo brasileiro é marcado pelo presidencialismo, diferentemente de outros modelos que adotam o parlamentarismo, como o Reino Unido. Vocês devem ter visto toda a questão, né, do Reino Unido, a rainha, o Boris Johnson e a nova moça que, perdão, eu esqueci o nome, e na Alemanha. Liz Truss. Muito obrigada, universitários. Mas, como vocês podem lembrar, dentro da questão do presidencialismo, o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo. E isso faz com que a figura dele como representante do país tenha um peso enorme. Tem, assim, muita relevância com o que ele faz. As nossas ações são vistas internacionalmente, porque ele é uma pessoa relevante. E acho que para trazer um pouco de contexto sobre a realidade brasileira e por que a gente citou no início desse episódio a questão dos outros candidatos que serão votados também nas eleições desse ano, como deputados federais, estaduais, senadores e governadores, a gente tem que lembrar que o Brasil vive em um modelo de presidencialismo de coalizão e que esse é um traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira, como cita Sérgio Abranches. O termo foi criado por ele em 1988. Eu acho que ele é o marido da esposa, ele é o marido da moça Leitão. Miriam Leitão? Da moça. Miriam Leitão. Acho que trazendo fofocas acadêmicas, senão eu corto. Ele é marido dela. E, olha, não, fofoca. E essa ideia de presidencialismo de coalizão, a gente vai trazer um episódio para falar especialmente sobre isso, mas para trazer assim de uma forma breve aqui, só para contextualizar para você, tem muito a ver com a ideia de fechar acordos e fazer alianças entre partidos políticos e forças políticas com o objetivo de alcançar objetivos específicos. E essa lógica de formação de coalizões, ela apresenta dois eixos. Então, o eixo partidário e o eixo regional, basicamente pelos estados e pelo Distrito Federal. E olhar para essa questão de votar em candidatos que sejam ligados, de certa forma, ao seu candidato preferido à presidência é muito importante dentro desse modelo. Se vocês assistem propaganda eleitoral, eu sou completamente viciada, mas se vocês também gostam, vocês devem perceber que alguém fala: vote no senador fulaninho, o senador de Bolsonaro. O vote no federal de não sei quem, o federal de Lula. O governador de Lula, o governador de Bolsonaro, não sei o que, de Ciro Gomes. Então, esse modelo brasileiro necessita ou é regido por essa lógica. E em um trecho que eu peguei do texto lá da Politize, eles trazem que o professor Antônio Carlos Rego explica que o presidencialismo de coalizão nada mais é do que a forma com qual o poder executivo, ou seja, os presidentes, tá? Poder executivo, conduz a administração pública,
distribuindo postos administrativos em busca de apoio político e a formação de uma maioria parlamentar no nosso Congresso. E nesse sentido, podemos compreender que para que um governo consiga colocar em prática a sua agenda, é necessário criar uma base de sustentação no poder legislativo. O poder legislativo, que é formado pelos senadores e pelos deputados federais que estão sendo votados agora em cada estado. Então, lembra do impeachment da Dilma, lembra como foi toda aquela questão dos votos, como as pessoas, os partidos, os políticos estavam contra ela e como isso foi um determinante importante para a caída dela. Acho que, não sei se meus amigos têm algo a acrescentar, foi um panorama muito rápido, só para você entender, mas a gente promete que a gente traz mais sobre presidencialismo de coalizão aqui no Dicotomia. Vocês querem acrescentar alguma coisa, amigos? Por isso que eu falei também, né? Que você também disse que é importante saber em quem você vai eleger, além do presidente, né? Porque tudo se influencia, né? Tá tudo interligado. Você disse a questão da coligação, é o que vai viabilizar ou não como que o governo vai lidar com certas coisas. Não adianta você eleger tal presidente, que ele é a favor da pauta X, e deputados, senadores, que são a favor da pauta Y, porque vai ter essa discordância e na hora que votar a gente sabe que as coisas passam por várias câmaras, né? Aqui no Brasil, as decisões, as coisas mais importantes. Então, por isso que é importante para saber, para ter essa unidade na hora das decisões. Por isso que tem essa questão da coligação, igual a Paula disse. Aí é importante eles saber quem são seus candidatos, como é que eles atuaram, em que eles votaram a favor do impeachment, eles votaram a favor do fim do teto da enfermagem. Então, é importante você estar ligado nessas questões e saber que você defende e se o que ele defende também é aquilo que você está querendo que seja representado como presidente também, né? Não vale só olhar para o presidente e achar que está tudo resolvido, tem todos os outros. Eu lembro das nossas aulas de introdução à ciência política, eu acho, lá no primeiro período, quando a gente viu mais sobre esse assunto, né, de coalizão, processo eleitoral mesmo, enfim. E ali chamou muito a nossa atenção a ideia de que a gente nunca elege o presidente sozinho, né? Sempre vem muitas outras pessoas diversas junto com ele, justamente por causa desse ponto, né? Coalizão, que aí vai mexer com votos, né? Distribuição de votos, enfim, é toda uma lógica que a gente pode falar mais em outro episódio mesmo. É isso aí, galera. Não vota só no deputado e no senador pela beleza. Vota na proposta. É muito importante para a nossa democracia. E só mais um ponto, antes da gente passar para as propostas dos presidenciáveis, mais uma questão para falar sobre o presidente. É sobre a diplomacia presidencial. Se você está mais inteirado ou inteirada no mundo das relações internacionais, já deve ter ouvido falar desse termo. Ele se tornou bastante representativo e bastante popular durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. E Rafa, você pode explicar um pouquinho assim para os nossos ouvintes o que é essa ideia de diplomacia presidencial? Então, essa ideia basicamente remete a uma outra questão, né? Basicamente, as iniciativas de política externa, elas seriam conduzidas à luz da sensibilidade do chefe de Estado, ou seja, do presidente. E aí elas ultrapassariam em largas escalas as obrigações básicas que cabem a ele, né? E aí a gente poderia falar de cenários e interesses maiores desse presidente, como, por exemplo, alavancar os seus objetivos na agenda interna e externa, exercer pressões políticas com a sua autoridade e ainda captar a atenção da própria opinião pública e da mídia, né? Enfim, acho que é uma ideia que gira em torno muito da figura do próprio presidente, né? Da sua personalidade. Enfim, acho que basicamente isso. Isso, quando vocês podem pensar, quem é mais jovem assim, mas não tão antigo, que, pelo menos assim, as minhas lembranças são de Lula, né, quando eu era mais criancinha, a gente pode remeter às imagens, tipo, ele com Barack Obama, que até fica passando agora na propaganda eleitoral, ele com a rainha, então mostra bastante essa intensificação da participação do mandatário nos assuntos internacionais. Então, tipo, existe uma evidência
do Brasil sendo representado por aquela figura. É claro que existe ainda Itamaraty, mas meio que o presidente extrapola um pouco as funções básicas do que ele precisava fazer e começa a intensificar suas atividades e sua figura como representante do país. E agora que a gente já fez esse panorama geral sobre contextualização e introdução do tema, tá na hora de falar sobre política externa e eleições de fato, galera. E acho que a primeira pauta que a gente tem que lembrar é que, sim, política externa é política pública e ela pode muito bem entrar nas questões das eleições. Mas a gente sabe também ao mesmo tempo que todo mundo na hora do debate eleitoral pergunta sobre saúde, educação, segurança pública, e política externa acaba ficando meio assim, deixada de lado, né? Vez ou outra aparece na campanha eleitoral, mas nem sempre. O que vocês acham disso, amigos? Com certeza, a política externa, quando se trata dessas questões, ela não está entre as prioridades, né? Ela tá lá, acontece e fica, sei lá, o último capítulo do livro, se for dizer assim, né? Porque não aparece, ou então quando aparece pouco, ou quando aparece é de forma bem superficial. Claro que desse ano a gente tem talvez um momento especial para isso. Muitos falam que por tudo que aconteceu nos últimos anos, talvez o tema da política externa seja algo que tenha mais atenção nas propostas e quais as medidas serão executadas pelos presidenciáveis, já que é evidente, é um fato, a imagem do Brasil internacionalmente está bem degradada, tanto por conta da pandemia, de como foi tratada as coisas aqui, as colocações, tanto de como a gente já falou um pouco dessa questão do favorecimento de algum lado ou outro, tipo ideológico, sabe? Buscando se relacionar com países que tenham visões que são, entre aspas, compatíveis com os interesses do Brasil, né? Que eram defendidos pela campanha do Bolsonaro, por exemplo. Então, a gente sabe que há muito isso. Além disso, teve a questão ambiental, né? Que é algo muito central atualmente nas questões internacionais, e a gente sabe que existem muitas pressões, muitas organizações já denunciaram o Brasil, o próprio presidente, em órgãos internacionais por conta de violações. Aí tem toda essa tensão de ver como que a imagem do Brasil, como recuperar a imagem do Brasil, como vai lidar com essas questões, como que vai retornar a credibilidade do Brasil frente aos fóruns internacionais e tal. Então, acaba voltando entre aspas, né? Não sei se saiu, mas acaba tendo uma maior atenção nessas eleições desse ano, né? Não, só ia comentar que eu acho que política externa não é algo muito falado nos próprios debates, porque não é algo popular. Em que sentido, né? Não é algo muito da própria população, né? Popular nesse sentido, ligado à população, ao dia a dia, assim, né? Acho que muita gente se vê muito distante desse tema, né? E aí outros temas que dizem mais respeito à vida delas, entre aspas, né? Como saúde, educação, segurança, coisas que elas sentem no dia a dia e na sua rotina, acabam ganhando mais evidência, né? Por causa dessa ideia, porque dizem mais respeito à vida delas do que a política externa em si, porque é visto como algo realmente distante. Até pelo próprio fato de existir essa característica da política externa dela ser implementada fora do país, fora das fronteiras estatais. E tem um texto super famoso, assim, quando lê sobre política externa e política pública, que é de Salomão e Pinheiro, que tem um trecho específico que eu acho particularmente interessante, que elas citam que, embora implementada fundamentalmente fora das fronteiras do Estado, a política externa resulta e promove arranjos institucionais burocráticos domésticos diversos, bem como articulações políticas internas de variadas dimensões. E durante esse mandato do Bolsonaro, eu acho que eu consegui ver isso, assim, na minha mente, isso ficou claro a partir da ideia da Covid, sabe? De como toda articulação interna com relação à busca de vacinas, imunizantes, hidroxicloroquina, todas essas coisas envolvidas à Covid tiveram ligadas a dinâmicas internas de embates, disputas, interesses, que estavam ligados diretamente às ações de política externa, né? Então, não sei
Não sei se a Covid, não sei se o meio ambiente ajudaram a trazer algum tipo de clareza, mais fama para a política externa, mas se não, você que escuta Dicotomia, compartilhe esse episódio com quem você ama. E aí a pessoa vai saber um pouco mais sobre a importância da política externa. E agora, chegando ao grande momento do nosso episódio, a gente vai chegar nelas. Isso mesmo. As propostas dos presidenciáveis, galera. Como vocês devem estar percebendo, a corrida eleitoral está entre os 4 primeiros, assim, que são quem nós iremos comentar: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Apesar do Brasil ter muito mais candidatos, esses são os que estão mais bem colocados na corrida eleitoral. E dentre os mais bem colocados, os que estão de fato mais bem colocados são Lula e Bolsonaro. Então a gente vai comentar um pouquinho das propostas desses presidenciáveis e focar especificamente em Lula e Bolsonaro, o que mudou de um mandato para o outro, o que 2023 vem por aí, o que 2023 promete. Então, acho que a gente começa por quem está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, né? Acho que eu posso. Episódio liberalismo. Vamos relembrar aí o episódio de liberalismo, faz o L, mas agora faz o L de Lula, só pra gente comentar um pouquinho. Eu acho interessante que Lula ele tá retornando agora, né? Ele já foi presidente entre 2003 e 2010. Então, a sua política externa nesses anos anteriores, ela ganhou delimitações próprias, né? E aí a gente falar de Lula novamente hoje é talvez falar de uma volta àquela política externa que ele já mantinha e talvez até aprofundá-la, né? Eu acho que quem já é das relações internacionais e já teve matéria de política externa já deve conhecer o termo da política externa ativa e altiva do ex-presidente Lula, né? Na época, quem era o seu chanceler, me corrijam se eu estiver errada, foi Celso Amorim. Então, a sua política externa era conhecida basicamente por esses dois termos, ativa e altiva. E, basicamente, dizia respeito a uma cooperação sul-sul, né, com países do dito sul global, e um alinhamento não automático com os Estados Unidos. Eu acho que é muito, muito famosa a frase de Lula, que ele disse que nunca permitiu que o nosso país falasse fino com os Estados Unidos, né? Então, acho que isso diz um pouco da sua política externa em relação a essa grande potência, coisa que a gente não viu no governo Bolsonaro, né? Se a gente for falar, assim, rapidamente sobre essa comparação, acho que no governo Bolsonaro a gente viu quase que um alinhamento automático e sem recompensas, talvez, bem diferente do que era feito no governo Lula. Enio, você quer complementar? Essas questões, né, que o Lula traz, né, esse resgate, né, tem muito de fato de ser um resgate de como foi a atuação dele passada, né, essa política externa ativa e altiva, né, e isso pressupõe um certo pragmatismo, né, nas relações, igual o Rafa já disse, né, de não priorizar uma potência, e sim diversificar as relações. Por isso que uma das coisas que são ressaltadas no plano do Lula é esse fortalecimento do multilateralismo, né? Fortalecer essas organizações, o próprio Mercosul, que a gente viu que recentemente ficou uma coisa, foi a primeira fala do ministro da Economia, quando o Bolsonaro foi eleito, foi que o Mercosul não será prioridade. Essa foi a primeira fala dele oficial, assim, sendo eleito o Bolsonaro, ele disse isso, que o Mercosul não será prioridade. E o cara fez uma pergunta, tipo, sei lá, sobre relações Brasil-Argentina, e ele só respondeu, o Mercosul não será prioridade, ponto. Foi isso. E disso já foi pautando o que aconteceu nos últimos anos. O Mercosul foi ficando um pouco de lado, claro que teve todo esse grande alvoroço na questão lá do acordo Mercosul-União Europeia, mas de fato da integração, da atuação dos países do Mercosul assim em conjunto, tem várias divergências e isso é uma coisa que pretende-se ser mudada com essas propostas, né? Tanto é que tem organizações que foram criadas, tipo o ProSul agora, que dessa grande onda, né, que a gente estava falando, de governos mais à direita na região, veio o ProSul e já tinha outras organizações, como a CELAC, como a Unasul, que foram sendo esvaziadas
por conta que houve um novo tratamento e o governo brasileiro era um desses que dava prioridade a essas organizações que, de fato, que na realidade, acabou nem sendo atuante, né? O ProSul, ele nem foi atuante, não ficou, de fato, uma integração que só ficou no papel, basicamente assim, né? E, além disso, eu acho que uma das coisas que aparece no plano do Lula é algo que talvez retorne para os debates, e que é tratado e que é citado, é a questão de como vai se tratar a agenda de meio ambiente. Falo isso, já falando nessa parte, porque no plano ele fala dessa cooperação com os países amazônicos, de tentar, junto com os países amazônicos, cooperar para proteger e para conservar a Amazônia. Então, já é uma postura um pouco diferente daquilo que a gente viu recentemente, tanto dessa questão de que da soberania da Amazônia, de que é o do Brasil e tal, e não permitia que outros países falavam, até recursos, doações que foram destinadas para a Amazônia foram recusadas. Já é uma postura um pouco diferente, né, de lidar com um tema que é uma questão que é bem cara assim, para o Brasil, não só na questão do meio ambiente, né, já que a Amazônia representa uma grande parte do território e lá, querendo ou não, tem várias empresas, várias questões ligadas ao agronegócio, tem questões de preservação de territórios indígenas que são muito importantes para serem ressaltadas e observadas. E reiterando o que Rafa e Enio comentaram, acho que olhar para o plano de Lula é ver que ele traz esse olhar nostálgico, né? A gente pensou, quando estava fazendo o episódio, em tentar entender as rupturas e as continuidades entre o que Lula e Bolsonaro colocam, né? Já que os dois foram presidentes do Brasil. E o de Lula parece realmente querer voltar e trazer esses elementos do passado. E especificamente em outros tópicos que merecem atenção também, é interessante perceber que no plano dele existia um grande foco, um grande destaque da agenda à América Latina e a questão da preocupação em recuperar o prestígio internacional brasileiro. Como a gente sabe, principalmente pensando na agenda de meio ambiente, o Brasil ficou em um lugar muito problemático nesses últimos anos. Não que antes nós sejamos perfeitos, né? Sim, sempre tivemos problemas, mas tentar recuperar essa ideia de prestígio, talvez pensar no meio ambiente ajude a trazer essa ideia melhor, e também uma preocupação com relação à soberania nacional, considerada perdida desde a saída do partido do poder, segundo o ex-presidente Lula e o plano apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Além disso, a gente também tem que pensar em Jair Bolsonaro, o que está em segundo lugar das pesquisas e atual presidente do Brasil. E acho que pensar sobre Bolsonaro é levar em conta principalmente a mudança de partido dele. Vocês devem lembrar que em 2018 ele estava sendo candidato pelo PSL, Partido Social Liberal, se eu não me engano, é assim a sigla. Isso mesmo. Obrigada. E atualmente ele está sendo candidato pelo PL, o Partido Liberal. E essa mudança de partido talvez tenha feito com que existissem grandes rupturas, ou ao menos rupturas significativas, nos planos de governo de 2018 e 2021. Rafa, você já quer comentar alguns pontos? Acho que sim, né? É muito interessante porque, basicamente, o que a gente vê, o que muitos analistas já dizem em relação a esse programa dele de governo, né? É que houve uma mudança de tom. Assim, em 2018 ele era muito mais agressivo, entre aspas, a gente pode dizer, né? Que tinha como aquele fator ideológico como algo muito mais forte, como um princípio mesmo que ordenava toda a sua agenda, todo o seu programa. Agora, a gente não vê mais tanto isso, né? Ainda permanece esse caráter conservador e tudo, mas não tão agressivo quanto antes. E, por isso mesmo, é interessante a gente notar que nesse programa já se admite a relevância da integração latino-americana, coisa que Enio falou agora há pouco, que lá no início, né, do seu primeiro mandato, era algo quase que impensável, né? Não vamos priorizar o Mercosul, enfim, outras coisas desse tipo.
Então, agora ele já cita essa integração latino-americana como um ponto muito importante, né, do seu programa. E, além disso, ele tem essa mesma posição em relação ao próprio multilateralismo, né? Coisa que antes também não se via tanto. Aquela lógica globalista, né, que via as organizações internacionais como aquele lado maligno que queria destruir a família, a sua, sei lá, a sua propriedade privada, enfim, toda aquela lógica um tanto maniqueia, né, de um bem versus um mal, que era muito forte, agora não tanto. E aí o multilateralismo já é trazido como um ponto também a ser cultivado pelo seu novo governo. É muito interessante a gente ver essa mudança de tom realmente, né? Daquele programa de 2018 para agora 2022, né? Realmente existe essa mudança sutil, mas muito importante. Eu acho interessante, né, que você falou que esse governo é pautado, né, por esse conservadorismo de direita e tal. Mas é bom também lembrar que, somado a isso, tem um grande caráter neoliberal econômico, né? E isso acaba definindo como que as coisas são executadas e como que as propostas são pensadas, né? Quando a gente pensa, é, a principal pauta do governo atual, basicamente, em política externa, é a entrada do Brasil na OCDE. Para eles, é a coisa mais importante, né? Que é Para a cooperação. isso, Isso a aí. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, para eles é o objetivo mais importante, porque colocaria o Brasil num status de um país que está em desenvolvimento, né, desenvolvido, e isso ajudaria o Brasil a captar investimentos para desenvolver o país, captar mais investimentos ainda, né? E essa visão neoliberal pressupõe que, como a gente citou um pouco sobre o neoliberalismo econômico no episódio da letra L, do liberalismo econômico, pressupõe que o Estado vai estar lá apenas para facilitar o desenvolvimento e tal, e não, tipo, nessas questões, não interferir de fato. Então vai ter um grande viés de privatizar, de conseguir investimento estrangeiro nesse sentido. Eu acho que uma coisa que vocês estavam falando desse contraponto, né, do plano passado, né, com o atual, é que ainda assim algumas coisas ficaram, né, do governo passado, do plano passado, que foi essa questão de que no plano esse é muito dito sobre uma divisão entre o Ocidente e o Oriente. Isso é uma coisa que Paula, que estuda isso, sabe dizer melhor, que é um ernestismo de primeira categoria, né? Ernestismo lá no Pois alto, é, aí Mills. isso é uma coisa que está muito forte. Aparece com um tom bem problemático quando ele coloca que a situação, assumindo o contexto internacional atual, o contexto do Brasil atual, mas o contexto que o Brasil está, o plano considera que não é por conta das políticas que foram desenvolvidas no Brasil, por conta do que foi desenvolvido no Brasil, há uma passada de culpa para o quê? Para as questões da pandemia, para a guerra na Ucrânia e pasmem, para o que eles colocam como a melhora das condições de vida no Oriente. Ele fala que o Oriente, estando melhorando suas condições, a qualidade de vida, tem pressionado os países do Ocidente, que está incluso o Brasil nessa dicotomização do mundo. E o Brasil está no lado do Ocidente, enquanto o Oriente, né, está basicamente pressionando porque estão melhorando a qualidade de vida deles, né? Então isso é uma das questões bem problemáticas assim que eu vi quando eu estava vendo essa questão dos planos de governo, do plano do Bolsonaro, né? Pelo bem do Brasil. O nome é muito bom, gente. Se vocês não viram os nomes dos planos, olhem, são muito ilustrativos do que a gente imagina que eles querem passar. Uma conversa que a gente teve antes da gravação desse episódio é que por que o nome do plano se chama Para o Bem do Brasil? Quer dizer que antes as propostas eram para o mal do Brasil e agora são para o bem? Porque antes não era para o bem, antes era outro nome. Eu não lembro qual era, a gente comentou. O nome era melhor ainda, Qual viu? era? Era melhor ainda. Era Caminho da Prosperidade. E a gente não Tá prosperou. A gente decaiu, a gente está mal.
Olha aí. Vamos lá, né? A vida tá difícil demais. Mas sim, acho que olhar para essa questão da pauta do Ocidente e como ela ainda existe, apesar de muitas rupturas aparentes do que queria-se em 2018, do que se quer em 2022, a persistência dessa ideia de que o Brasil é um ator relevante para a busca dos atuais problemas do Ocidente e que a gente faz parte desse Ocidente é um tanto quanto curioso. Acho que, sinceramente, estou louca para fazer isso, mas um episódio sobre Ernesto Araújo aqui no Dicotomia, que eu vou passar 1 hora falando sobre esse assunto. Mas para não deixar maior do que já está esse episódio, eu vou apenas citar um ponto que me chamou a atenção, que foi que a sessão sobre política externa, ela está na parte final do programa e que ela está combinada com a política de defesa. Acho que pensar nessa ideia da combinação de política externa e política de defesa, pensar na política de defesa como eixo importante ao se olhar o governo Bolsonaro, ao se olhar a figura do Bolsonaro, ao se olhar a questão dos militares próximos ao governo Bolsonaro, é um tanto quanto interessante, uma pista para o futuro, talvez, mas não precisa olhar tanto para o futuro, o passado já diz bastante coisa. E agora que a gente já comentou sobre Jair Bolsonaro, vamos para ele, Ciro Gomes, o homem que não tem pauta para política externa. Ele tem umas pautas soltas, mas como assim, gente? Vamos falar sobre isso. Ciro Gomes, cadê a pauta? Só no site. Vocês viram o site? Vocês viram a pauta? Rafaela, você viu? Assim, eu sei que Ciro Gomes não tem nenhuma pauta específica para isso e nem coligação, né? Ele tá ali, o lobo solitário e tudo. Polêmico. É a terceira via. Como é? É a terceira via, né? Tem que ser diferenciado. Sim, sim. Ciro Gomes é uma coisa bem interessante, porque ele, todo o programa dele é pautado em uma questão, né? Que é o plano, o Programa Nacional de Desenvolvimento, o PND, que é a grande pauta dele, é o que ele defende, é o que ele tem livro. Então, tudo que ele coloca, todas as palavras que ele diz, está meio que em torno disso, né? De que as questões vão estar voltadas a desenvolver o Brasil, né? Naqueles cadernos, né, do ODR, que saiu recentemente sobre essa questão, foi mapeado, além do plano, algumas falas dele e livros sobre como ele tem essa visão da política externa, né? Claro que ele fala um pouco da integração com a América Latina em si, fala com o BRICS, ressalta essas questões, mas é tudo voltado mais ou menos para essa questão do PNT, né? Como que tem que atrair investimentos, aumentar as importações. Eu achei até engraçado, né? Porque a Folha também fez esse resgate, a Folha de São Paulo, com alguns especialistas, alguns professores de política externa, de política internacional, para comentar um pouco sobre essa visão do Ciro sobre a política externa. E foi um consenso, basicamente todo mundo falando que ele tem, apesar de falar um pouco sobre essa questão de voltar as relações de forma não impositiva, integrada com a América do Sul, ele prioriza, de fato, acordos e relações com as nações desenvolvidas, porque como ele está pensando no Brasil a partir de que deve se desenvolver, tem que passar por esse desenvolvimento, esse grande mote da campanha dele, ele quer, com esses países desenvolvidos, visando a transferência de tecnologia, né? E isso é uma coisa que tudo que vai estar no plano dele é em torno dessa questão. Acaba, a um certo ponto, ser previsível por conta disso. Não, mas acho que tem um ponto que me chamou a atenção, que foi, assim, fora da previsibilidade. Lá no final, acho que mais pro final do texto do ODR sobre o plano de Ciro, tem a questão dele falando sobre América do Sul e América Latina, e eu achei engraçado, porque eles tiveram que pegar vários compilados, né, para poder fazer o documento, e tem uma parte que é ressaltada, que Ciro Gomes pontua, a necessidade de uma unidade, abre aspas, contra, abre aspas, a exploração colonial europeia e a consolidação de uma América não latina, que, segundo a argumentação, foi imposta à região e se fortaleceu com a divisão internacional do trabalho do pós-guerra. Eu fiquei assim, o que aconteceu aqui?
Foi engraçado, porque, tipo assim, foi um ponto que me surpreendeu. Eu não esperava e fui surpreendida. Acho que é interessante, porque como não teve tanto conteúdo, né, sobre Ciro Gomes, acho que trazer os pontos de são interessantes para o debate. E por fim, ela, a moça da CPI da Covid, a Simone Tebet, vamos falar sobre ela, a moça do Mato Grosso do Sul. Simone Tebet está aparecendo assim como uma grande novata, né, na corrida eleitoral. Acho que Ciro Gomes está aí vários anos, Lula há vários anos, Bolsonaro também, a gente conhece há bastante tempo. E Simone Tebet aparece com um plano de política externa não muito distante do que a gente pode imaginar, vinculado principalmente às iniciativas macroeconômicas e de apoio ao investimento privado e de retomada do protagonismo brasileiro nas áreas comerciais. Dentro dessa lógica, a Simone Tebet pensa na ideia de intensificação da participação do Brasil nos trabalhos da ONU, e particularmente naqueles que pensem em mitigar as mudanças climáticas, interessante, né? Promover o desenvolvimento sustentável, garantir a paz e a segurança internacional. E, assim, não muitas coisas maiores, mas reforço a integração latino-americana. Acho que isso veio bem forte até esse ano entre os presidenciáveis. E quanto ao Mercosul, o plano dela compreende que a consolidação do bloco demanda a criação de propostas e ações voltadas, e aí, voltando àquilo que eu falei no início, a liberalização do comércio de bens e serviços e dos movimentos de pessoas e de capitais entre os seus membros. Amigos, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre o plano da Simone Tebet? Acho que rapidinho assim, um ponto que eu poderia falar, assim, bem superficialmente, é que tanto ela quanto o Ciro Gomes falam de uma nova intensificação do BRICS, né, que é um grupo assim plurilateral que está meio arrefecido nos debates, né, mas que ambos pontuam, né, uma nova intensificação do BRICS. Uhum. E também falam da OCDE, né, que Enio também já falou anteriormente. Ela e o Bolsonaro são os dois grandes representantes assim das propostas neoliberais econômicas dentro do debate presidencial, né? Ciro Gomes tem todo esse, a gente falou, né? Ele tem todo esse debate de plano de desenvolvimento, então isso pressupõe uma atuação um pouco maior do Estado quanto a isso, né? E ela já é uma questão mais voltado a conseguir transferência de tecnologia também, mas via iniciativas privadas. E uma coisa que é bem contraditória que surgiu durante o debate, né? Que foi o que ela disse, de que o agronegócio é um grande parceiro do desenvolvimento, da preservação e da questão da sustentabilidade. Então, isso está no plano, em outras palavras, e você olha e fala, peraí, eu estou em outro Brasil aqui, porque esse Brasil que ela está falando não tinha acontecido. Mas, enfim, eu acho que um grande ponto, assim, que eu vi das análises também, que a gente foi lendo, que eu li sobre os planos, é que uma coisa que surge na proposta dela, que não surge nas outras, é a questão da reforma da Carta da ONU, né? Que é algo que vem sido debatido há anos e tal, e é colocado em pauta, e ela está lá, entre os pontos de política externa, ela está lá, a defesa da reforma da Carta da ONU. E ampliar o Conselho de Segurança. Um clássico do Brasil, mas a reforma da Carta realmente foi interessante. A gente fez um panorama geral agora. Vamos concluir o nosso pensamento percebendo coisas que deixaram de aparecer. A gente falou o que apareceu, mas tem coisa importante aí que deveria ser citada e não foi colocada. Uma delas, como eu já estou falando, eu vou começar, é a citação do plano de Lula, quer dizer, a falta de citação do plano de Lula à China e aos Estados Unidos. Esses dois que são os principais atores, né, quando a gente acaba comentando sobre a política externa do Brasil, estiveram em planos de embate durante o governo Bolsonaro, deveriam ter recebido mais atenção no plano do petista, vocês não acham, não? Com certeza, né? Tendo em vista que a China é, talvez,
o principal parceiro, eu acho que talvez não, eu acho que factualmente é o principal parceiro do Brasil, então, né, comercial do Brasil. Então não dá para deixar de fora, num plano de governo sobre política externa, como que a China será colocada, como que os Estados Unidos, que também é um grande parceiro e tem relações históricas, como que isso vai estar colocado dentro do governo, como que eles vão pensar as relações, como que vai ser essa dinâmica, vai favorecer que pontos, vai buscar diálogo em que sentido. Então são coisas que têm que aparecer, porque a gente fica meio que em um terreno bastante nublado de como isso vai ocorrer em caso de eleição desses governantes, né, desses presidenciáveis, né? Isso foi quase uma coisa geral de todos, não citar a China, ou então ficar algo muito vago sobre um ou outro ponto. Falava assim, tipo, relações amplas com os países, relações multilaterais. Mas com quem? Multilateral e bilateral com quem? Cadê a China? E de que forma, né? Acho que com relação a outro tópico importante, talvez seja a pouca ênfase dada no plano de Jair Bolsonaro ao Mercosul. Parece que o Mercosul aparece com bastante destaque nos planos dos outros presidenciáveis, mas o dele ficou meio tangencial, não, Rafa? Então, Paula, Rafa falou, mas eu até complementar agora no final, ele falou que ele cita o Mercosul, mas de forma bem tangencial, assim. Sim, como eu tinha dito, ele só fala de uma integração latino-americana, né? Mas ele não cita de uma forma direta Mercosul ou outros blocos, né? Que nós fazemos parte, sim. Mas realmente dar esse tom mais geral, né? Jogar ali, integração latino-americana, mas isso quer dizer tanta coisa. Ele não fala assim de forma específica sobre Mercosul, sobre, sei lá, Unasul, Prosul. Ele deixa assim mais em aberto. Talvez seja proposital, talvez não sabemos. Não deu tempo de mandar pro TSE, mas realmente parece que não tem nenhuma proposta específica, assim, propostas específicas relacionadas a esse bloco tão importante que é o Mercosul. Tem uma coisa a mais para falar agora. Eu lembrei que quando o Bolsonaro fala, né, eu citei lá no início, mas é bom talvez ressaltar, que quando fala dessa questão do multilateralismo nas relações, tem quase uma nota de rodapé que sai, que está no plano deles, do governo Bolsonaro, que é dizendo que são as relações com o país daquele que o Brasil, que tem interesses parecidos ou que defendem o ideais semelhantes ao do Brasil, né? Quais são esses ideais, quais são esses interesses que esse Brasil, qual é o Brasil que ele está falando, qual é esses interesses? Então, isso aí já passa uma grande régua do que ele está pensando de multilateralismo, né? Então, não vai ser um multilateralismo amplo, pensando uma questão mais pragmática, mas sim baseado nesse pressuposto, né? Nos ideais brasileiros, então, defesa dos interesses e tal. Complexo, complicado. Amigos, vocês querem complementar mais alguma coisa que a gente tenha deixado de essencial por fora dessa discussão? Ou podemos finalizar o nosso episódio? Não, talvez, não sei se seria interessante. Se a gente já falou, não lembro. Talvez eu tenha esquecido. Já tem tantas horas. Já tem tanto tempo que Bolsonaro foi tipo uma ruptura da política externa brasileira, né? Tipo assim, antes tinha aquela tradição mais pacifista, né? Mais assim, de cooperação multilateral, mas Bolsonaro ele foi esse ponto fora da curva, talvez, que mudou, né? Essa linha que vinha sendo seguida tradicionalmente, principalmente por conta do seu pensamento mais olavista, né? De globalismo, essas coisas assim. Sim. Eu acho que dá para falar agora no final e citar aquele episódio que eu fiz com o Paulo, né? Sobre a política externa dele. Acho que a gente cita um pouco mais sobre isso. Ah, sim, verdade. Muito legal. Ele é top. E vem aí, desse ano vai ter 4 anos de governo Bolsonaro. Vai ter o balanço total pelo menos desses 4 anos, gente. E o que importa é que 4 anos vão existir e a gente vai falar. Mas é isso, galera ouvinte, que chegou até esse momento da nossa discussão. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de longo, é um debate muito interessante, muito propício e muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Paz,
para todos nós durante esse período eleitoral, que corra tudo bem, tudo devidamente democrático. E agora a gente vai passar para as nossas indicações. Então, Enio, você quer dar a sua indicação de hoje? Cara, eu não tenho uma indicação assim, meu Deus. Não, porque basicamente foi ver os planos, né, de governo, ver as análises que foram feitas sobre esses planos. Então, eu acho que vocês vão citar também o material de referência, que é a questão dos cadernos do ODR. Mas se eu for fazer uma indicação, vote com consciência, vá votar dia 2 de outubro. Não deixe de votar, é um momento muito... A gente apontou várias questões aqui, e para quem não estava fora do Brasil, né, tá vendo o que é que está acontecendo. Então, vá votar, escolha bem seus candidatos e é isso. Se quiser vir falar comigo, eu dou 13 motivos para vocês irem votar. Segredo, hein? Eita. Mas o voto é secreto. E aí, Rafaela? Beleza. E aí, Rafaela, qual a sua indicação de hoje? Qualquer indicação, até indicação pro coração a gente tá aceitando nesses tempos. Ô, gente, tá todo mundo, né, bem... Calma, gente, vai dar certo. Acho que a minha indicação é aquela carta que eu tinha citado, né, daqueles congressistas democratas dos Estados Unidos ao presidente Biden sobre as eleições no Brasil. Ela está disponível online, acho que a gente pode botar a capa dela, Sim, né, sim. lá no nosso post no Instagram. Vocês dão uma olhada também. Muito interessante. Bem interessante mesmo, galera. Tá na hora de se posicionar. E a minha indicação vai ser reiterar a indicação que ele fala. São duas. Mas uma é reiterar a indicação feita por Enio, dos cadernos de regionalismo, produzidos pelo ODR, o Observatório de Regionalismo, que fez um trabalho super interessante em compilar as propostas dos planos dos presidenciáveis. Então, nossa menção e nossa citação ao trabalho realizado. E também um texto super clássico que eu falei logo no início do episódio, o texto Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro, do Sérgio Abranches. Eu vou deixar a capa, mas ele é super fácil de achar, é bem curtinho e é um clássico da política brasileira, então vale a pena ler, vale a pena conferir o conceito. Eu acho que outra indicação que vale, Paula, é a live do LAP, segunda-feira, exatamente sobre esse tema. Verdade! Eu tava super esquecida que a gente vai lançar esse episódio essa semana, então a gente demora tudo pra publicar, que eu tava esquecida. Então é isso, gente. Dia 26/9, eu estarei lá com a galera do LAP para falar sobre política externa e eleições. E a gente vai comentar... eu vou estar moderando, mas será comentado mais a fundo as propostas dos presidenciáveis. Então vocês vão ouvir o que aconteceu aqui, só que de uma forma maior, já que a gente abrangiu outros temas. Então vale a pena, sigam o LAP também, é lap.oficial, e assistam a live dia 26, vale a pena. E... altamente recomendado. 15 horas, marquei, 15... Eita, eu falei errado, eu tenho esse problema. 17 horas, gente. 5 horas, hein? Às 17 horas. 17 horas. Errei. Eu tenho esse problema. Quando é 5 horas eu falo 15. Eu tenho esse problema. Mas é isso aí. Mas é isso, galera. Agora vem. Nos siga nas nossas redes sociais. É o @dicotomia_cast. E também assine a nossa newsletter. Lá a gente fala de muitas eleições. Se tem eleição no mundo, a gente comenta lá. Então, continuem ouvindo Dicotomia. Muito obrigada por estarem aqui. E viva a democracia brasileira, né, amigos? Viva a democracia. Vamos lá, pessoal. Vamos virar a página desse livro tão nebuloso. Vamos lá, né? Viva a democracia! Votando corretamente. Já sabe, né? Agora teremos aquele livro. Não tem o livro tipo... Não tem aquele livro 1822? Aí vai ter o novo livro, 2022. Isso aí, tem segundo turno, hein, galera? É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, galera.